Diz o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas e se a água for dura? O que acontece? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, dureza da água. Já parou para pensar que a água pode ser dura? Se você não tem a menor ideia do que é a dureza da água, bora comigo que a gente vai entender esse assunto hoje. E aí, galerinha, tudo bem? Professor Fábio aqui com vocês hoje para falarmos sobre dureza da água, uma propriedade química da água. Você sabia que a água pode ser dura e não tem nada a ver com o estado físico dela? Sim, a dureza da água não tem nada a ver com o estado físico dela, sólido, líquido, gasoso. A dureza da água está relacionada à presença de íons multivalentes presentes na água, principalmente os metais alcalinos terrosos. Para você que só me entendeu falando 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем бурное, динамичное. Então, peraí, vamos com calma. Primeiro, vamos entender o que é um íon. Se nós pensarmos num átomo no seu estado fundamental, ele vai ter entre 1 a 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Então, ele não é um íon, ele é um átomo. Se ele perder ou se ele receber elétrons, a sua carga eletrônica vai mudar. Ela vai se tornar positiva ou negativa. Agora, a gente não se refere a eles mais como átomos, mas como íons, positivos ou negativos, cátions ou ânions. O cálcio é um ótimo exemplo de um íon multivalente ou polivalente, porque ele pode perder 1 ou 2 elétrons da sua valência. A sua carga pode variar entre +1 e +2, ou seja, ele é um íon multivalente, porque ele pode variar a sua valência. E metais alcalinos terrosos correspondem à segunda família da tabela periódica: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Ou se quiser deixar menos poético, porém mais fácil de lembrar, bebi magnésio, caguei, estrôncio, bário e rádio. Eu sei que não ficou muito bonito, mas é o jeito que eu tenho para lembrar os metais alcalinos terrosos. Antigamente, a dureza da água era interpretada como a presença de substâncias capazes de precipitar sabão. Se você quiser saber um pouquinho mais do que é isso, espera que eu explico melhor no final da aula. Então hoje, a dureza é definida como a presença de íons multivalentes na água, principalmente cálcio e magnésio, mas também podem ter outros, como por exemplo bário, zinco, estrôncio, manganês e ferro. Nós também podemos ter a presença de sulfato e cloreto de cálcio e magnésio, hidrogenocarbonatos e carbonatos também de cálcio e magnésio. Você vai ouvir bastante nessa aula a palavra cálcio e magnésio, porque eles são os principais causadores da dureza e também porque eles estão presentes em praticamente todas as águas naturais. Essas outras substâncias que eu falei aparecem em menor quantidade, mas também fazem parte da dureza. Ou seja, a dureza da água tem origem principalmente em solos calcários ou dolomíticos. A água vai passando por essas rochas, dissolvendo o seu conteúdo, absorvendo esses átomos, essas moléculas, e como consequência nós tendemos a chamar essa água de água dura. Justamente pela dureza da água estar associada com o lugar por onde a água vai passando, é mais comum nós encontrarmos águas com elevadas durezas no subsolo do que nos mananciais superficiais. Os principais problemas causados por uma água muito dura são incrustações. 1. Incrustações. Pedimos desculpas aos alunos, alunas e demais telespectadores do vídeo. A palavra correta é incrustação, mas o professor não conseguiu de forma alguma pronunciar isso corretamente, mesmo trabalhando há mais de 15 anos na área. Desejamos a todos uma boa aula e uma fonoaudióloga para o professor. Obrigado. A água dura, quando ela passa por uma fonte de calor, tende a precipitar esses íons, principalmente cálcio e magnésio. O cálcio e magnésio
se soltam da água, se precipitam e tendem a colar, grudar na parede do recipiente que o contiver. Então, se nós estivermos falando, por exemplo, de tubulações, as incrustações tendem a ser causadas principalmente por íons cálcio e magnésio aderidos à superfície dessas tubulações. Com o tempo, essa incrustação vai crescendo, se fechando, e aí nós podemos ter rompimento de redes, entupimentos, perda de pressão no meu sistema de abastecimento. Imagina uma caldeira cujo interior é feito de centenas de tubinhos, trabalhando em altíssimas temperaturas e pressões. Imagina essa caldeira entupindo, esses tubinhos se entupindo. Pois é, por isso nós controlamos a dureza em sistemas de água quente, uma vez que ela pode causar prejuízos e inclusive mortes. 2. A dureza tende a dificultar a formação de espuma. Parece meio besta, né? Não fazer espuma, mas à medida que nosso cérebro está relacionado com limpeza associada à quantidade de espuma, a gente pode gastar mais produtos químicos para fazer alguma atividade doméstica, alguma atividade diária. Por exemplo, lavar a cabeça. Se você está usando um shampoo que não está fazendo espuma suficiente, o que você tende a fazer? Usar mais shampoo, ou seja, gastar mais produto químico. Nossa mente está condicionada a associar espuma com nível de limpeza, o que nem sempre é verdade, né? Portanto, o aumento de produtos químicos por causa de uma água muito dura também é uma consequência desses íons multivalentes. 3. Águas pouco duras tendem a tornar a biota aquática mais sensíveis a substâncias tóxicas. A dureza da água em excesso é prejudicial, mas quando ela é muito pequena também pode ser prejudicial, pois a toxicidade de uma substância costuma ser inversamente proporcional à dureza da água que a contém. 4. A dureza pode estar associada a problemas de saúde. Existem algumas controvérsias nessa área, pois dizem que uma água muito dura pode levar à formação de cálculos renais. Entretanto, há outras pesquisas que dizem que a ingestão de água dura ajuda a prevenir doenças coronárias. Como eu não sou médico, eu não vou me adentrar nessa área, mas eu vou dizer para você que existe esse debate. Entretanto, na água potável a dureza é controlada. O valor máximo permitido para a dureza na água potável é de 500 mg por litro. E você vai encontrar isso na Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, dentro do anexo 10. Propriedades organolépticas da água, ou seja, a dureza corresponde a uma propriedade organoléptica. Não quer dizer que ela vai lhe fazer mal. Entretanto, ela pode fazer você rejeitar aquela amostra de água se ela estiver presente em alta concentração. Nós podemos dividir a dureza em alguns grupos, como por exemplo, dureza total, dureza temporária e dureza permanente. A dureza total, que é a mais comum de ser ensaiada em laboratório, corresponde à presença de todos os íons de cálcio e magnésio presentes na água. Inclusive, esse é o nosso assunto da aula prática e eu convido você para assistir no final desse vídeo. A dureza total, seja ela causada por cálcio, magnésio ou pela soma dessas duas substâncias, é informada em miligramas por litro de carbonato de cálcio. Aí você vai perguntar: peraí, mas como que o magnésio vira carbonato de cálcio? Eu vou te responder isso, mas só no final desse vídeo. No final desse vídeo eu te explico como que nós convertemos a massa de magnésio em uma massa de cálcio e, consequentemente, na massa de carbonato de cálcio, mas só no final do vídeo. A dureza temporária, que também pode ser chamada de dureza de carbonatos, está associada à concentração dos íons cálcio e magnésio, mas também pode ter a presença do sódio, e ela recebe esse nome pois a concentração dessas substâncias na água pode variar de acordo com a condição na qual aquela água se encontre. Dependendo do pH e principalmente da temperatura, esses íons podem sair da forma dissolvida, se precipitarem e formarem sais insolúveis, ou seja, esses íons são os principais responsáveis pelas incrustações nos meus sistemas de água quente. São substâncias que variam a sua forma entre dissolvida, precipitada, ou seja, elas não são permanentes, são temporárias.
Já a dureza permanente é causada principalmente por sulfatos, cloretos e nitratos de cálcio e magnésio. Como seus sais são mais solúveis, independente do aquecimento da água, eles tendem a continuar na forma dissolvida, ou seja, o risco de causamento de incrustações por causa da presença desse tipo de dureza é muito menor. Beleza? Então não se esqueça. Dureza total está associada à presença de cálcio e magnésio. Dureza temporária ou dureza a carbonatos corresponde à presença de cálcio e magnésio, também pode aparecer o sódio, e tende a precipitar essas substâncias quando eu aqueço a água. Dureza permanente ou dureza não carbonato corresponde, no caso, a sulfatos, cloretos e nitratos, principalmente de cálcio e magnésio, que são mais solúveis. Então o aquecimento da água tende a não precipitar essas substâncias. Dependendo da concentração dessas substâncias na água, a dureza pode ser classificada em muito branda, branda, moderadamente branda ou moderadamente dura, dura, muito dura. Caso a dureza da água seja muito elevada e ela não seja interessante para o nosso processo, nós podemos retirar a dureza em unidades chamadas de unidades de abrandamento. Nós empregamos, por exemplo, resinas de troca iônica, que vão diminuir a dureza, ou nós podemos elevar o pH para precipitar esses sais que causam a dureza. Legal, professor, você falou bastante coisa sobre a dureza da água. Mas e a aula prática? Como é que vai rolar? Ah, que bom que você perguntou! A aula prática é bem legal. Nós vamos usar um método chamado titulometria de complexação. Se você achou essa palavra difícil, espera só para você conhecer o nome do nosso padrão. Ácido etileno de amino tetracético, mas que você pode chamar somente de EDTA. É ele que nós usamos para fazer o ensaio de dureza da água. O EDTA é um composto orgânico que funciona como um agente quelante, formando complexos com íons multivalentes, no nosso caso, principalmente o cálcio e o magnésio. Então, o princípio do método é o seguinte: eu pego uma amostra que contém dureza, íons cálcio e magnésio, entre outros, e eu vou gotejar o EDTA. O EDTA vai reagir com esses íons e formar complexos, e vai haver uma mudança da coloração do meio. Quando essa mudança de coloração acontecer, eu vou saber que todos esses íons foram sequestrados, quelados, complexados pelo meu agente quelante, que no caso é o EDTA. Mas eu sei que você vai ficar bravo comigo, porque neste momento eu vou falar só isso sobre a aula prática. Então é isso, galerinha. Eu vou dar licença aqui para vocês então acompanharem a aula prática, onde nós vamos medir a dureza total e a dureza por cálcio, e depois da aula prática ainda, nós vamos lá para a sala de aula, onde nós vamos ver tudo que é possível de ser visto sobre a interpretação desses resultados. Quanto que deu de dureza total? Quanto que deu de dureza por cálcio? Quanto que deu de dureza por magnésio? Qual é a relação entre magnésio, cálcio e dureza equivalente ou dureza total? Como que eu calculo a concentração de íons cálcio e a concentração de íons magnésio? Vai estar tudo bem explicadinho no final desse vídeo. Por isso ele ficou tão longo, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é um dos vídeos mais completos sobre dureza que você vai encontrar no YouTube. Beleza então? Fique agora com a aula prática e daqui a pouco a gente volta a conversar então. Então estamos aqui agora no laboratório do Ceprocamp, onde nós vamos realizar então uma titulometria de complexação. Quer dizer o quê? O meu EDTA vai reagir com os cátions polivalentes, criando complexos, ou seja, aprisionando esses cátions. Meus indicadores então, quando reagirem com esses cátions, vão adquirir uma coloração diferente da sua coloração original. Quando eles forem expulsos dessas ligações pelo EDTA, meus indicadores voltam a ter a coloração original, que é o que indica o fim da titulação. É uma análise bem tranquila, é uma análise bem fácil, e aí nós vamos depois ir lá para a sala de aula para ver o que nós podemos tirar de resultados dessa aula.
Quando a gente adiciona o preto de eriocromo na amostra, ele se liga com todos os cátions polivalentes, cálcio, magnésio, todos que estiverem disponíveis. E a amostra adquire essa coloração vinho, né, esse roxo aqui. Quando eu começar a adicionar o EDTA, ele tem preferência na ligação com esses cátions polivalentes. Então ele vai excluir o preto de eriocromo da ligação, o preto de eriocromo vai se tornar livre no meio novamente e a coloração da amostra vai ficar azul, ou seja, o surgimento da cor azul indica para mim o fim da titulação. O princípio do método da dureza por cálcio é o mesmo. A diferença é que nós elevamos o pH até 12 e o nosso indicador agora é a murexida. Em pH 12, o magnésio não reage com a murexida, somente os íons de cálcio, ou seja, essa coloração rosa é em função da murexida ligada ao cálcio. O magnésio não participa dessa ligação. Assim que eu começar a gotejar o EDTA, a murexida vai ser removida da ligação. Como consequência, o EDTA se liga ao cálcio. A murexida estando livre no meio novamente, ele vai adquirir uma coloração púrpura, um roxo bem intenso, indicando o final da minha titulação. Encerrada então as titulações, nós temos agora os nossos resultados de dureza por cálcio e dureza total. Então agora nós vamos retornar lá para a sala de aula para que a gente possa extrair o máximo de informações possíveis desses dois resultados aí. Então bora lá! Então agora que a gente encerrou a parte laboratorial, a gente vem aqui para a sala de aula para a gente poder interpretar os resultados que nós obtivemos lá em laboratório. Duas coisas importantes que nós vamos utilizar na determinação da dureza total e na dureza por cálcio. A normalidade do meu EDTA, que nesse caso foi de 0,02, e o volume de amostra que eu utilizei em cada ensaio, que neste meu caso foi de 100 ml. Caso as suas condições tenham sido diferentes, você ajusta aí para o seu padrão, tá? No primeiro ensaio, a bureta iniciou em 0 e o ponto de viragem aconteceu em 7 ml. Portanto, calculando o volume gasto, foi de 7. No segundo ensaio, a bureta começou em 7 e eu gastei um volume que foi até 14,3. Portanto, calculando o volume gasto, isso dá 7,3. No terceiro ensaio, a bureta iniciou em 14,3
e foi até 21,7. Portanto, o volume gasto foi de 7,4 ml de EDTA. Agora eu posso calcular a dureza para cada um desses resultados aqui. Ou eu posso tirar a média desses valores e calcular a dureza uma única vez utilizando a média. Bom, a média desses resultados, 7 mais 7,3 mais 7,4 dividido por 3, dá 7,23. Vamos realizar primeiro o cálculo a partir da média. A formulazinha que nós vamos utilizar é essa daqui. A dureza total vai ser a normalidade do padrão, que neste meu caso é de 0,02, vezes o volume gasto, então eu vou utilizar o volume médio que eu utilizei aqui, vezes 50 mil. Esse valor de 50 mil é muito importante você ter em mente o seguinte, ele só serve para este meu ensaio de dureza. Por quê? 50 mil corresponde ao equivalente grama, que vai transformar uma normalidade em uma massa em gramas, e multiplicar depois por 1000 para transformar esta massa de gramas em miligramas, porque o meu resultado final vai ser dado em miligramas por litro, ok? Então vamos lá. E dividido pelo volume de amostra, que em todos os casos foi exatamente 100 ml. Então vamos lá. A dureza total vai ser 0,02 vezes o volume gasto, que a média foi de 7,23, vezes 50 mil, para converter uma normalidade em uma massa, divididos por 100. Quando eu realizo esse cálculo, o resultado final dá 72,3 miligramas por litro de carbonato de cálcio, o famoso KCO3, ok? Então, meu resultado final tem que dar 72,3 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Se você repetir este mesmo cálculo, mas utilizar o volume gasto 3 vezes, primeiro esse, depois esse, depois esse, e tirar a média, você vai ver que o resultado vai ser esse também. Substituindo 7,23 por 7, o resultado vai ser de 70. Substituindo 7,3 vai ser de 73 e substituindo por 7,4 vai ser de 74. E se você tirar a média desses resultados, a média final também vai ser de 72,3 miligramas por litro. Então essa é a minha dureza total. Esse resultado então de 72,3 classifica a minha água como moderadamente dura, levemente dura, depende de que tipo de autor você vai escolher para fazer o seu relatório, ok? Agora então nós vamos determinar a dureza por cálcio e, consequentemente, a dureza que é causada pelo íon magnésio. Joia? Os meus resultados na dureza por cálcio obtidos em laboratório foram os seguintes. No primeiro ensaio, a bureta iniciou em 0 e o ponto de viragem aconteceu quando a bureta marcava 5,6. Portanto, o volume gasto aqui, 5,6. No segundo ensaio, a bureta iniciou em 5,6 e terminou em 11,1. Portanto, o volume gasto foi de 5,5. E no último ensaio, a bureta iniciou em 11,1 e o ponto de viragem aconteceu em 16,7. Portanto, o volume gasto foi de 5,6, ok? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou calcular a dureza primeiro para cada um desses meus ensaios aqui, ok? Então a dureza por cálcio vai ser de novo a normalidade do padrão, que é 0,02, vezes o volume gasto, que neste meu primeiro ensaio foi de 5,6, vezes 50 mil para converter uma normalidade em massa e depois essa massa em miligramas, dividido pelo volume de amostra, que foi de 100, ok? E o resultado disso daqui vai dar 56 miligramas por litro de carbonato de cálcio, o famoso KCO3. Então este primeiro resultado vai ser de 56. Se eu substituir agora o 5,6 por 5,5, que é o meu segundo resultado, isso aqui vai diminuir de 56 para 55. Então aqui vai dar
55. O último resultado foi idêntico ao primeiro, então também será de 56. Se eu tirar a média desses resultados, isso aqui dá 5,56. E se eu tirar a média desses resultados, o resultado também será de 55,6 mg por litro de carbonato de cálcio, ok? Então esse é o resultado mais importante que nós tivemos no laboratório para a dureza por cálcio, joia? E agora, quanto de dureza é causada pelo cálcio e quanto de dureza é causada pelo magnésio? A gente faz pela diferença. A dureza total, ela é igual à dureza causada pelo cálcio mais a dureza causada pelo magnésio. Portanto, a dureza total que nós calculamos no ensaio anterior foi de 72,3, que é igual à dureza por cálcio, 55,6, mais a dureza por magnésio. Portanto, a dureza por magnésio é a dureza total, 72,3, menos a dureza por cálcio, 55,6. A dureza causada pelo íon magnésio é de 16,7 miligramas por litro de carbonato de cálcio, ok? Então aqui estão todas as frações dos íons que compõem a minha dureza. A dureza total, que é a soma da dureza por cálcio mais a dureza por magnésio, 72,3. O cálcio sozinho corresponde a 55,6 mg por litro e o magnésio ao restante, 16,7 mg por litro da dureza total. Bom, esse é o jeito mais fácil da gente calcular a dureza a partir da normalidade. Então, se você acha que isso está bom para você, que você já está satisfeito, você pode encerrar essa aula aqui. Mas, se você é um cara curioso, se você quer saber o porquê das coisas, se você quer saber o que mais nós podemos obter disso daqui, como que a gente pode calcular essa dureza, se não for pela normalidade, for por uma concentração, da onde que saiu aqueles 50.000, eu convido você para assistir o restante dessa aula, que nós vamos usar o máximo possível de informações para que você possa utilizar isso no seu dia a dia. Então acompanha comigo. Se você é curioso, então, quer saber por que a gente usa 50.000 na formulazinha da dureza, se você quer saber mais sobre os resultados que nós obtivemos em laboratório, vem comigo que nós vamos ver por situações. Como que eu calculo a dureza a partir de uma normalidade e na situação 2 a partir de uma concentração molar. Vamos lá? Para que a gente possa converter uma normalidade em uma concentração em miligramas por litro, nós precisamos saber o equivalente grama da minha solução padrão, que no caso do EDTA vale 50,04. Esses valores são tabelados e facilmente encontrados em qualquer site da internet. Se você quiser saber um pouco mais sobre normalidade, sobre equivalente grama, eu sugiro que você dê uma pesquisada, porque não é o foco dessa aula agora, ok? Mas a gente tem equivalente grama para ácidos, bases, sais. Então, para o EDTA, o equivalente grama, que vai ser o meu fator de conversão, vale 50,04. Então, nós começamos o nosso exercício tentando encontrar a equivalência entre a normalidade do EDTA e a normalidade dos meus íons multivalentes, né? Cálcio, magnésio e os outros que causam a dureza. Então, a gente usa a seguinte relação. Normalidade 1 vezes volume 1 é igual a normalidade 2 vezes volume 2. Aqui eu estou chamando de 1 e 2, sendo que 1 vai ser referente ao meu padrão, EDTA, e o 2 referente à minha amostra. Você pode chamar de A e B, de X de Y, de inicial e final, como você quiser, ok? Pensando então no meu padrão, a normalidade dele foi de 0,02 que eu utilizei. A média dos volumes que eu utilizei em cada titulação foi de 7,23. Isso vai ser igual à normalidade equivalente dos íons que causam a dureza. Esta é minha incógnita, eu vou chamar de N2. E o volume que eu tinha em cada amostra foi de 100 ml. Portanto, a normalidade equivalente dos íons que causam a dureza vai ser 0,02, que multiplica 7,23 divididos por 100 ml.
E o resultado disso é de 1,446 vezes 10 a menos 3 normal, ok? Agora sim vem a parte onde nós vamos converter a normalidade equivalente em uma massa equivalente. E a formulazinha é a seguinte: concentração é igual a normalidade equivalente, que eu vou chamar de N2, vezes o equivalente grama do EDTA, que multiplica 1000. Porque o equivalente grama ele é dado justamente em grama. Então eu vou multiplicar por 1000 para que o resultado final seja dado em miligramas. Perceba que o equivalente grama vale 50,04. E quando você multiplica por 1000, isso dá aproximadamente 50.000. Por isso que nós utilizamos 50.000 quando nós fazemos o cálculo direto. É daqui que ele sai. Mas professor, 50,04 vezes 1000 não dá 50.000. Não, mas é um valor tão pequeno no final, o arredondamento é tão pequeno que a gente pode considerar 50.000 e não 50.040, tá joia? Então, continuando o nosso exercício, a concentração vai ser a normalidade equivalente, que é 1,446 vezes 10 a menos 3, que multiplica o equivalente grama do EDTA, 50,04, que multiplica 1000 para converter gramas em miligramas. Portanto, o resultado deste cálculo é exatamente 72,3 miligramas por litro de carbonato de cálcio, assim como nós conseguimos determinar utilizando a fórmula direta, tá joia? Você pode usar esta mesma formulazinha para calcular a dureza por cálcio. Só que no caso nós iríamos substituir, o valor de volume gasto aqui, que, se não me engano foi 5,6, que nós tínhamos na dureza por cálcio, tá joia? Então, para nós podermos converter normalidade em uma concentração em miligramas por litro, esse é o procedimento que nós fazemos. Nós encontramos a normalidade equivalente dos íons, ok? Depois dessa normalidade equivalente, eu tenho que multiplicar pelo equivalente grama do meu padrão, que no meu caso era 50,04, beleza? E multiplico por 1000 para transformar gramas em miligramas, tá joia? Situação 2, eu quero calcular a dureza a partir da concentração molar do meu padrão. Ou seja, nós vamos continuar utilizando cálculos estequiométricos e é muito interessante que você aprenda essa forma que nós vamos determinar agora, porque ela é utilizada em toda e qualquer análise de titulação. Toda vez que você faz uma titulação, você faz um cálculo estequiométrico para encontrar as proporções entre o seu padrão e sua amostra. E aqui não vai ser diferente, tá joia? O meu EDTA tem uma concentração de 0,01 mol por litro. Da onde que saiu esse número, professor? O meu estagiário foi lá na balança, pesou uma massa de 3,723 gramas de sal EDTA. A massa molar dele é de 372,3 gramas por mol. Então nós pesamos uma fração 100 vezes menor, joia? Então diluímos em 1 litro de água. Como consequência, nós preparamos uma solução de EDTA de concentração 0,01 mol por litro. Toda a titulação começa a partir de uma concentração equivalente. Então nós começamos nosso cálculo utilizando concentração 1, volume 1 é igual a concentração 2, volume 2. Olha só, muito parecido com o cálculo da normalidade, mas em vez de normalidade, a concentração. Nesse caso aqui, isso é referente ao EDTA e isso aqui vai ser referente à minha amostra. A concentração molar do EDTA é de 0,01 e o volume que eu utilizei foi de 7,23. A concentração então da minha amostra dos íons que causam a dureza vai ser a minha incógnita. E o volume de amostra que eu tinha era de 100 ml. Portanto, a concentração dos íons que causam a dureza vai ser 0,01 vezes 7,23 divididos por 100. E esse resultado é igual a 7,23
vezes 10 a menos 4 mol por litro, ok? Ou seja, lá dentro daqueles 100 ml de amostra, eu tinha uma concentração de íons que causam a dureza igual a 7,23 vezes 10 a menos 4. Agora nós vamos converter esta concentração molar em uma concentração em massa, no caso miligramas por litro. Mas antes eu preciso saber o seguinte: qual é a proporção estequiométrica entre o EDTA e os íons que causam a dureza? Neste meu caso, a proporção é de 1 para 1. Ou seja, cada mol de EDTA reage com exatamente 1 mol dos meus íons que causam a dureza. Portanto, é uma reação cuja proporção é de 1 para 1. E é importante nós sabermos disso. Reação 1 para 1. Porque, por exemplo, quando a gente usa alguns ácidos ou algumas bases, nem sempre a reação é de 1 para 1. Por exemplo, o ácido sulfúrico, dependendo com o que eu estou reagindo, pode ser uma reação de 2 para 1. Uma base forte também pode ser uma reação de 2 para 1, ok? Neste meu caso, a proporção é de 1 para 1, então eu não vou precisar converter ninguém no final das contas. Sendo então uma reação de 1 para 1, a concentração em massa vai ser a massa molar do carbonato de cálcio que multiplica a concentraçãozinha que eu acabei de achar dos íons que causam a dureza. Só que, como a massa molar está sendo dada em gramas, eu vou depois multiplicar por 1000 para converter gramas em miligramas. Finalmente, vai ser então a massa molar do carbonato de cálcio, que é 100,09, multiplicando a concentração 2, que é 7,23 vezes 10 a menos 4, que multiplica depois por 1000. O resultado dessa conta é 72,3 miligramas por litro de carbonato de cálcio novamente. Ok? Então, nós aprendemos a calcular a dureza a partir da fórmula direta. Aprendemos a calcular a dureza a partir da normalidade do meu padrão. E se você é uma pessoa mais tradicional, que já não usa mais normalidade, usa concentração molar, nós aprendemos a calcular a dureza a partir da concentração molar também, tá joia? É tudo uma grande relação estequiométrica. Cabe a você saber fazer as conversões adequadamente. Lembrando que, se você for fazer a conversão a partir da normalidade, você tem que saber o equivalente grama do seu padrão. E se você for fazer a conversão a partir da massa molar das suas substâncias, você tem que saber a reação, a proporção na qual a reação acontece, que neste meu caso era de 1 para 1. Você pode usar isso em qualquer atividade de titulação daqui para frente, tá joia? Se você prestou atenção na aula, você percebeu que nós temos a chamada dureza por cálcio e a dureza por magnésio. Só que tudo isso é englobado num grande conjunto chamado dureza total, cuja medida é em miligramas por litro de carbonato de cálcio. E aí, se você pensou um pouquinho, você chegou na seguinte conclusão. Olha lá, mas como que o magnésio é convertido em cálcio e como que tudo isso é convertido em carbonato de cálcio? Né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como que o magnésio se transformou em cálcio? Então nós vamos explicar um pouquinho isso daí com muita calma. É aqui que nós vamos falar sobre a dureza equivalente entre magnésio e cálcio. E para isso nós vamos precisar nos atentar para esses valores aqui. As massas molares do cálcio e do magnésio. 40,08 gramas por mol do cálcio e 24,30 gramas por mol para o magnésio. A dureza equivalente, ela se refere às massas necessárias desses dois caras para ser equivalente à massa do carbonato de cálcio. Ou seja, quanto de cálcio eu preciso para formar o carbonato de cálcio e, proporcionalmente, quanto de magnésio eu precisaria para que isso fosse convertida em uma massa equivalente de cálcio e depois novamente convertida em uma massa equivalente de carbonato de cálcio.
Não é difícil, mas eu preciso de um pouquinho da sua atenção. Olha só. Nós começamos então pensando na proporção entre as massas de cálcio e magnésio. Olha só, a massa do cálcio dividido pela massa do magnésio seria 40,08 divididos por 24,30. E isso dá aproximadamente 1,6, tá joia? Portanto, se eu quiser converter a massa de magnésio em uma massa de cálcio, eu preciso multiplicar a massa do magnésio por 1,6. Ou seja, a massa equivalente em cálcio é a massa de magnésio vezes 1,6. Ok? Para qualquer massa de magnésio que eu tenha, se eu multiplicar por 1,6, eu tenho a massa equivalente em cálcio. E é isso que nós estamos procurando. A partir disso, então, nós tentamos encontrar as relações entre cálcio e magnésio e a formação em carbonato de cálcio. Vamos começar pensando no cálcio. 1 mol de cálcio, cuja massa é 40,08, vai produzir 1 mol de carbonato de cálcio. É uma reação de 1 para 1. Portanto, 40,08 gramas deste cara aqui vai produzir 100,09 gramas desse outro cara aqui. Primeira relação que nós temos. 40,08 gramas, eu vou colocar aqui de cálcio, vai produzir para mim 100,09 gramas de carbonato de cálcio. Portanto, independente da massa que eu tiver, sabendo a concentração de cálcio, eu vou conseguir saber qual que vai ser a quantidade de carbonato de cálcio que eu vou produzir. E nós vamos utilizar agora esta mesma proporção para o magnésio. Só que, lembrando que o magnésio equivale ao cálcio desde que eu multiplique por 1,6. Então, olha só como é que é o raciocínio. 40,08 gramas de cálcio vão produzir 100,09 gramas de carbonato de cálcio. Ou seja, o equivalente em magnésio, a concentração magnésio vezes 1,6, vai produzir para mim uma quantidade Y de dureza em carbonato de cálcio. A partir dessas duas relações, nós podemos então determinar qual vai ser a dureza causada por esses dois íons aí. Então, a dureza causada pelo cálcio corresponde a este valor de X e a dureza causada pelo magnésio corresponde a este valor de Y, ok? Ou seja, a dureza total é a dureza causada pelo cálcio mais a dureza causada pelo magnésio. Logo, a dureza total vai ser o X mais o Y, joia? Portanto, a dureza total vai ser o X. O que é o X? Por regra de 3, nós temos que é a concentração de cálcio vezes 100,09 dividido por 40,08. Então vai ser a concentração de cálcio vezes 100,09 divididos por 40,08 mais o Y, que é a dureza causada pelo magnésio, vai ser a concentração de magnésio vezes 1,6, que multiplica 100,09 divididos por 40,08. Ou seja, a concentração de magnésio vezes 1,6, que multiplica 100,09 e divide por 40,08. Simplificando essas relações, então, nós vamos ter o seguinte: a dureza total vai ser igual à concentração do íon de cálcio vezes 2,497 mais a concentração de magnésio
vezes 1,6 vezes 100,09 dividido por 40,08 dá aproximadamente 4,118, tá joia? Ou seja, a partir das concentrações dos íons cálcio e magnésio, eu consigo converter isso em uma dureza equivalente, seguindo aquelas proporções. Isso é legal porque eu já vi cair em concurso público, inclusive. A pessoa lá no concurso te dava a concentração dos íons de cálcio, a concentração dos íons magnésio e pedia que você conseguisse chegar na dureza equivalente. Bom, então é a partir desse raciocínio que você tem que aplicar. Qual que é a massa de magnésio equivalente para converter em cálcio para converter em carbonato de cálcio, tá joia? E essa relaçãozinha aqui você pode usar a qualquer momento que você precisar calcular a dureza total a partir da concentração de íons de cálcio e ou a concentração dos íons magnésio. Então, a partir dessa relação que a gente conseguiu encontrar para calcular a dureza total a partir da dureza por cálcio e da dureza por magnésio equivalente, a gente consegue calcular a concentração dos íons cálcio e dos íons magnésio que tinham naquelas minhas amostras. A dureza total foi de 72,3 mg por litro e ela é a soma da dureza por cálcio, que foi de 55,6, e da dureza por magnésio, que foi de 16,7. Nós vimos naquela formulazinha anterior que a dureza total corresponde à concentração de cálcio, que multiplica 2,497, mais a concentração de magnésio, que multiplica 4,118, ok? Nesse caso, o cálcio a quem eu me refiro é o íon cálcio 2+, e aqui é o íon magnésio 2+ também, tudo bem? Portanto, esse termo todo aqui tem que resultar em 55,6 e esse termo todo aqui tem que resultar em 16,7. Portanto, a concentração de cálcio 2+ corresponde a 55,6 que eu divido por 2,497 e a concentração de magnésio 2+ corresponde a 16,7 que eu divido por 4,118. Uma vez então que a concentração de cálcio 2+ vai ser igual a aproximadamente 22,3 mg por litro e a concentração do íon magnésio 2+ vai ser equivalente a mais ou menos 4,1 mg por litro de cada um desses íons aí. Ou seja, a concentração do íon cálcio naquelas minhas amostras era de 22,3 mg por litro. Esse íon cálcio correspondeu a uma dureza de 55,6. Já o íon magnésio tinha uma concentração de 4,1 mg por litro, que foi convertida em uma dureza por cálcio equivalente a 16,7, que somada à dureza por cálcio real, me deu uma dureza total de 72,3. Então é isso, galerinha. Espero que eu não tenha te confundido mais do que você estava antes de assistir essa aula, tá joia? Mas essas são as propriedades estequiométricas que nós utilizamos para determinar a concentração de cálcio, a concentração de magnésio, a dureza equivalente. Eu acho bacana você saber de tudo isso e ter visto pelo menos uma vez na sua vida. Se ficou confuso, se alguma coisa não foi bem explicada, se alguma coisa ainda está te causando dúvida e atrapalhando o seu sono, deixa nos comentários que eu tento te responder o mais breve possível, tá joia? Não gosto muito disso, mas se puder deixar um joinha aí, você ajuda bastante a gente continuar sempre fazendo mais vídeos aí. Legal? Então por hoje é só, um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.